Mais arroxo no crédito. O Banco Central anunciou hoje a decisão de tornar mais abrangente uma das medidas macroprudenciais adotadas em dezembro do ano passado. Agora, a exigência maior de capital para os bancos em operações de parcelamento com prazo superior a 3 anos será estendida aos cartões de crédito consignado, aqueles com pagamento de fatura parcelada no contra-cheque ou olerite, como se fala em São Paulo. Isso significa que os bancos, para fazer esse tipo de financiamento, terão que ter o equivalente a 16,5% do valor de cada operação. Então vamos direto para Brasília, onde está o jornalista João Borges. Vou começar com ele. João, antes de mais nada, boa tarde. O governo está aí claramente querendo reduzir esse tipo de financiamento, não é isso? Qual é a preocupação então, João? Boa tarde, Cid. Olha, o Banco Central está dizendo o seguinte, que esta é uma medida que vem fechar uma brecha que ficou lá na regulamentação de dezembro, quando se estabeleceu esse critério de aumentar a exigência de capital dos bancos nos empréstimos consignados acima de 36 meses. E não incluiu naquela regulamentação o cartão de crédito consignado. Agora a decisão foi de fechar essa brecha. De qualquer maneira, isso evidencia que o Banco Central continua preocupado com a questão da expansão do crédito, especialmente nas operações de mais longo prazo, ou seja, que facilita a tomada do empréstimo, mas vai comprometendo a renda futura das famílias. E aí também cabe a pergunta, Ciri, se o Banco Central agora resolveu tapar mais essa brecha, será que fica por aí? Ou seja, será que não virão novas medidas prudenciais dentro dessa batalha do Banco Central de vencer a luta contra a inflação, que ainda vai custar ainda muito esforço? Bom, tem mais também, além dessa pergunta, né, João? Não é uma medida muito localizada, assim, diante do tamanho do problema, que muitos analistas estão começando a apontar isso, né? Pois é, Sidney, há uma diferença entre a percepção dos analistas lá fora e os economistas aqui dentro em relação a essa questão do crédito do Brasil. Quando você olha na visão majoritária dos analistas aqui dentro, é que o sistema financeiro não está em risco por conta da expansão do crédito. É claro que medidas prudenciais se justificam para evitar que o problema aconteça. A visão dos analistas lá fora tem sido de maior preocupação em relação a isso. Em relação, por exemplo, ao crédito imobiliário, lá fora se pensa que o Brasil já está correndo o risco de uma bolha imobiliária. Bom, os dados do Banco Central mostram o seguinte, que na média os bancos estão financiando até 60% do valor do imóvel. Isso significa o seguinte, que mesmo que esse mercado imobiliário esfrie com alguma queda de preço, ainda em tese o valor do financiamento o valor do imóvel terá a capacidade de cobrir o valor do financiamento. Outro dado é o seguinte, é que em média as famílias estão comprometendo 30% da renda mensal com o pagamento da prestação, que seria uma coisa aceitável. Ou seja, não haveria por aí uma espécie de bolha imobiliária colocando em risco o sistema financeiro. A pergunta que fica é a seguinte, para muitos, é que como houve uma expansão muito rápida do financiamento imobiliário, houve também uma explosão de preço. E aí cabe a pergunta, será que esse nível de preço se sustenta? Ou seja, será que ele vai continuar aumentando? Todo mundo que comprando imóvel vai ganhando dinheiro com isso? Esta é a dúvida que fica, Sidney. Está muito enigmático hoje, muitas perguntas, né, para a gente tentar responder durante a semana. Obrigado, João.